Graça e paz. Amém. A gente está dando início ao nosso culto ao Senhor. E eu queria convidar você a ficar de pé. Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Mateus 11, 28. Amém? Não. Ele não. Ele é bipolar. Tá. Mateus 11, 28. Todo mundo achou? Vamos lá. O texto diz assim, Mateus 11, 28. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Amém? Aleluia. Esse é o convite que o Senhor está nos fazendo hoje para desfrutar de um descanso, de desfrutar de um descanso nele, de uma paz, essa paz que o Senhor está nos convidando nessa noite, é uma paz que não nos impede de passar por lutas, por batalha, mas essa paz, ela nos faz entrar nessas lutas e nessa batalha em paz. Então hoje, busque ao Senhor nessa noite e entregue, lance sobre Ele as suas preocupações, as suas lutas. Esse é o momento onde nós vamos buscar o Senhor, nós iremos orar. Amém? Deus, nós queremos, Senhor, nessa noite, nessa hora, te orar, Pai, te pedir, assim como o Senhor nos fez esse convite, nós queremos, Senhor, encontrar nessa noite, nesse lugar, esse descanso, essa paz. E sabe, Deus, o texto finaliza dizendo, descanso para as nossas almas. Pai, que o Senhor possa vir sobre nossas vidas nessa noite, Pai, e que possamos ter um encontro contigo, e que nesse encontro, Pai, de fato possamos liberar, lançar sobre Ti as nossas lutas, as nossas ansiedades, e que possamos, Senhor, estarmos livres nessa noite para Te adorar e Te buscar e te servir, Pai, com os coração livres de toda a carga que porventura possa estar sobre cada um aqui, Senhor. Deus, nós queremos, Senhor, receber essa paz, a paz que Tu disse lá em Filipenses, a paz que excede todo o entendimento e vai guardar o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Que possamos nessa noite, Deus, oferecer a Ti um culto verdadeiro, um culto, Deus, onde entendemos que o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor quem nos sustenta, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à batalha. Sabemos que nós temos um Deus que está disposto a receber, a tomar todo o jugo, toda a carga que está sobre nós, Senhor, e que nessa noite, Pai, possamos aprender de Ti, e que possamos sair desse lugar, como a Tua palavra diz, descansados em Ti. É o que nós Te oramos, Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, adore a Ele, continue buscando a Ele. Amém.
verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em espírito, verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, pra te adorar. Prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Vozes para te adorar, para te
te adorar. Mas eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. Mas eu nasci pra te adorar, onde flui o amor. E eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. Glórias a ti, Senhor. Obrigado por estarmos nesse lugar de adoração, nesse lugar de louvor. Obrigado, Pai. Mesmo em meio à chuva, estamos aqui, nesse lugar onde nós nos reunimos para te adorar e te bendizer, para ministrar o louvor a ti, sentir o fluir do teu amor em nossas vidas, o amor dos irmãos uns para com os outros. Obrigado, Senhor. Glórias ao nosso Deus. Que bom estarmos aqui para adorá-lo e bendizê-lo. Vamos nesse momento celebrar o nosso Senhor, declarando que Ele é santo, declarando que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor das leis, tudo que Ele representa pelas nossas vidas. Então vamos cantar a canção que se chama Tu és Santo. Então, os irmãos, com alegria, com palmas, vamos celebrar o nome do nosso Deus. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei
Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Glórias ao Senhor, Ele é santo, Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é o Deus Emanuel. São tantos atributos que passaríamos a eternidade mencionando aqui. Esse é o Deus a quem nós servimos. Vamos dar um aplauso mais forte a Ele. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos agora, nesse momento, cantar e declarar com as nossas vozes, com o nosso canto, que Ele reina. O Senhor reina. Aleluia. Então, os irmãos, nós vamos começar cantando o refrão da canção, com as vozes bem bonitas. Os irmãos acompanhem conosco. Reina, reina, o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor.
As vozes. Reina o Senhor. Reina o Senhor. Reina o Senhor. Mais uma vez, todos juntos, bem bonito. Reina o Senhor, reina o Senhor, reina o Senhor. Aplauda com força e alegria. Glórias ao nosso Deus. Como é bom louvá-lo, como é bom engrandecê-lo, principalmente quando estamos com os nossos irmãos. É bom ter o nosso momento a sós com Deus, mas também é gostoso fazer isso em comunidade, junto com outros irmãos. Nós vamos engrandecer aquele que tem um nome que está acima de todo nome, o nome que faz principados e potestades estremecerem, o nome que expulsa o mal, que cura o enfermo, o nome de Jesus. Antes de começarmos, peço aos irmãos que fechem os olhos e diga o quanto você depende do Senhor, o quanto Jesus Cristo, Filho de Deus, é importante. Ele que é o próprio Deus que se manifesta como Filho, aquele que deu sua vida por nós, aquele a quem nós clamamos pelo seu nome, o nome de Jesus. E não há um outro nome igual ao nome de Jesus, o único a quem clamamos, o único a quem recorremos. Igual
Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. O céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte vencer, o véu do romper-te, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Forte de tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. És invencível, invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Poderoso esse nome é o nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que pode todas as coisas. Nós tivemos um dia chuvoso, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Então, que nós tenhamos essa chuva como um derramar do Senhor sobre as nossas vidas, como terra que precisa da água, assim somos nós, precisamos do Senhor. Vamos orar, vamos levantar a nossa voz e continuar adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Senhor, nós nesse momento clamamos, Deus, por mais de Ti. Nós sabemos que a Tua presença é real neste lugar. Tu já falou conosco. Tu já, Senhor Deus, nós sabemos que Tu és real neste lugar, Senhor Deus. Derrama, Senhor, mais do Teu poder. Vem, Senhor Deus, com Teu poder sobre este lugar. Senhor Deus, abre os céus, abre as comportas dos céus, Pai, sobre as nossas vidas. Senhor Deus, abençoa cada um que aqui está. Senhor Deus, derrama, Senhor, do Teu poder. Vem, Senhor Deus, com cura para aqueles que precisam. Liberta, Senhor Deus, aqueles que precisam, toda a mente cativa. Senhor Deus, que nós possamos nos posicionar cada dia mais em Te buscar e Te adorar, nos render àquele que é único, digno de toda honra, de toda glória, o Senhor Jesus, porque esse nome tem poder. Outro Deus não há, outro Deus não há além de Ti, Senhor Deus. Por isso nós declaramos: o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, de eternidade a eternidade. A Sua misericórdia, Senhor Deus, se renova a cada manhã. Por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, nos rendendo, nos prostrando diante daquele que único, digno de honra, de glória e de louvor, Senhor Deus. Nós já cantamos, Deus, outro nome não há, que há poder, que quebra, que desfaz, quebra muralhas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que tem impedido do Teu povo Te adorar, do Teu povo, Senhor Deus, se render, nesse momento nós clamamos, Senhor Deus, seja quebrado, seja desfeito, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que ainda opera milagres no nosso meio, Senhor Deus. Senhor, que Tu possa continuar operando no nosso meio, porque nós cremos, Pai, que grandes coisas Tu faz no nosso meio, em nome de Jesus, Senhor Deus. Assim nós Te oramos, nós Te agradecemos, nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Continua, Senhor Deus, operando neste lugar, em nome de Jesus, amém. Aleluia, para sempre seja louvado o nome do Senhor, amém, meus amados? Tome seu assento em nome de Jesus, sente-se dando glória a Deus. Aleluia, a palavra do Senhor diz que no seu templo todos dizem glória, amém? Aleluia. Quantos estão nos visitando essa noite? Faça uma cena assim com a mão para que nós possamos ver. Quantos estão nos visitando essa noite? Tem alguém que nos visita? Dê um aceno para que nós possamos conhecer você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Alguém que nos visita, alguém que não é evangélico, mas que também nos dá a honra nessa noite de visitar. Tem alguém? Acena com a mão para a gente conhecer. Amém. Todos são de casa. Amém, queridos? Vamos continuar louvando, vamos continuar bendizendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, nós estamos no projeto de missões, no projeto de evangelização, e no quarto sábado, não é isso, irmã presbítera Emily? Quarto sábado. Então, no quarto sábado, queridos, às 16h30 da tarde, nós vamos estar na igreja, orando por 1 hora, em favor de missões. Então, nós queremos convidar a todos os irmãos que estão conosco nessa noite, para que possam marcar na sua agenda. Marque na sua agenda, para que nós possamos, então, isso. Para que nós possamos, então, queridos, sempre no quarto sábado de cada mês, estarmos intercedendo em favor da obra missionária. Amém? Então, vamos fazer uma grande campanha de missões, vamos nos despertar para missões, para a obra missionária,
porque Jesus está para voltar. E quando Jesus vier, ele vem para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Amém? E nós precisamos fazer alguma coisa. Ele convocou a igreja, ele chamou a igreja para que nós pudéssemos estar levando a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Então, sinta-se chamado, vocacionado pelo Senhor para esta grande obra, a obra de missões. Amém? Ah, tá. Chegou um anúnciozinho que tem um senhor chamado Moacir que está conosco, que nos visita. Acende com a mão, seu Moacir, para que a gente possa conhecer você. Está ali do lado do Júnior, não é isso? Queridos, seja bem-vindo, tá, seu Moacir? Sinta-se à vontade no nosso meio. Pedir para 2 irmãos da igreja dar um abraço aí no nosso irmão visitante. Isso, pronto. Se sinta abraçado por essa igreja. Venha outras vezes estar conosco. Deus abençoe. Aleluia. Então, queridos, vamos estar intercedendo em favor da obra missionária e vamos estar no 4º domingo, às 16h30, juntos, orando aqui no templo em favor da obra de missões. Amém. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje, a Patrícia oferece esse culto em ações de graça pelo aniversário do Jimmy, do seu esposo. Glória a Deus, amém? Seja abençoado, Jimmy. O Jimmy, o nosso recepcionista da noite. Glória a Deus. O Senhor chamou cada um para um propósito. E glória a Deus que você já está frutificando, que continue frutificando para a glória do Senhor. Nós somos muito felizes com a sua vida, que juntamente com a Patrícia, tem trazido a Paula, a Giovana, a Emanuele e a Hanna para a presença do Senhor. Glória a Deus. Amém? Irmãos, o pastor Eduardo já adiantou para vocês que no dia 27, o último sábado deste mês, nós vamos ter um dia aqui no sábado de 4h30, 5h30 da tarde, nós vamos ter um momento de oração, de intercessão por almas, por missões. Então você já anota na sua agenda que este é um dever de toda a igreja, amém? Outra coisa, quem foi que leu, amém, vou pela fé aqui, 1 João, glória a Deus, gente, é tão rapidinho, tão edificante, como diz a mamãe, em uma sentada lá, em 10 minutos dá para ler. E esta igreja tem incentivado você a ler a Bíblia. Que tal nesta semana nós lermos agora 2 de João? Amém? Então quem não leu a Bíblia é para ler. É esta palavra, irmãos. Porque se você não se alimenta, você está fraco. Fraco, fraco, fraco. Está igual aquele passarinho que diz, estou fraco, estou fraco. A palavra que é o alimento, a palavra é o fundamento. Crente sem palavra é levado pelo vento. E rimou, como diz o Davi. Rimou. Então, irmãos, 1 João, e agora a partir de hoje, de amanhã, 2 de João. Todo mundo tem Bíblia. Se você não tem, procure uma Bíblia. Se você não sabe que Bíblia escolher, porque são muitas linguagens hoje, você pode chamar o meu esposo Natanael e perguntar qual é a melhor versão da Bíblia. Não compre qualquer versão, tá, irmãos? Infelizmente, algumas versões da Bíblia já estão com alterações. E estas alterações têm transformado o sentido do versículo. Então, antes de você escolher uma Bíblia, nós sugerimos a você que você converse conosco para nós lhe direcionarmos a Bíblia que tem a melhor linguagem, a linguagem mais fiel à linguagem original. Amém?
Os irmãos entendem isso, compreendem? Então, nós vamos ler 2 de João. E durante esta semana, você vai escolher um dia desta semana para você jejuar. Toda a igreja nessa convocação. Ah, só dá para mim no sábado. É no sábado mesmo, irmão. Só dá para mim na terça-feira. É na terça-feira mesmo. E você se programa para este fim. Jejuar. De meia-noite até meio-dia. Você que não está fazendo tratamento de saúde que lhe impeça, tá? Seja sábio, para você não passar mal depois estar culpando a igreja. Então, se você não estiver fazendo tratamento de saúde, de meia-noite a meio-dia, ou de 6 da manhã até 6 horas da tarde, em jejum. Vou jejuar pelo quê? Vou jejuar para ser mais santo. Vou jejuar para abandonar as obras da carne. Vou jejuar pelo meu casamento, pela minha família, pelos meus filhos, pela igreja do Senhor, para eu ganhar almas. Eu vou jejuar. Amém? Então, leia a Bíblia, ora. Não é jejum de celular não, tá, irmão? Não é jejum de celular, não é jejum de televisão não. Isso aí é outra coisa. Você vai deixar de se alimentar e estabelecer esse propósito com o Senhor. Você pode beber água para não passar mal, tá bom? Mas toda a igreja está convidada. Escolha o seu dia e jejue. Amém? Então nós temos 2 atividades para o fortalecimento e edificação individual e da igreja. Ler a Bíblia e jejuar e ler a Bíblia. A oração, irmão, é diária também. Você não precisa de convocação. É claro que vai vir, mas é jejum, oração e palavra. Dia 20 deste mês. Que dia eu falei? 20. É um sábado. Às 5:30 da tarde. Todas as mulheres estarão aqui, convidadas para uma mesa de comunhão. Emily, como é essa mesa? Nós vamos nos reunir para comermos juntas e orarmos ao Senhor. Dia 20, às 5:30 da tarde. Cada uma traz o seu pratinho. Cada uma traz o seu café, o seu suco, daquele jeito que todo mundo já sabe, que as mulheres daqui já sabem. Só não pode comer muito, né, irmão? Senão a gente entra no pecado da gula. Mas você pode vir, pode trazer a sua amiga, sua irmã, aqui da igreja de Cristo. Não vá convidar ninguém de outra igreja. Nós não pescamos em aquário. Não deixe o irmãozinho ser abençoado lá, deixe ele ser edificado lá. Traga pessoas que você nunca convidou, que não conhecem a Jesus, que estão necessitando de comunhão, partir do pão e orações. Amém? É para toda a igreja, para os novos convertidos, para o vizinho, para a amiga. Dia 20, às 5:30 da tarde. Então, eu vou relembrar aqui só na ordem cronológica. Dia 20, mesa de comunhão só para as mulheres, às 5:30. E no outro sábado, intercessão, 4:30 da tarde, junto com o pastor Eduardo por missões. Todo mundo entendeu, amém? Vai estar lá no grupo para você lembrar desses propósitos. E eu quero dizer para os irmãos, eu quero convidar toda a igreja para o dia 28, eu vou confirmar essa data bem aqui agora, isso, domingo, dia 28. Você vai começar a trazer aqui para a igreja alimentos, roupas boas, tá, irmão? Não traga resto, não. Aqui não é lixeiro, não. Vai trazer coisa boa, coisa que você não usa, mas que dá para outro usar. Alimentos, roupas, objetos e sapatos para doação. Amém? A igreja precisa abençoar os que necessitam. Tudo é para doação. Então você vai trazer alimento, roupa, sapato.
Tem um liquidificador que você não usa, traz. Tem uma geladeira que você não usa, pede aqui para trazer. Tem um colchão que está lá na sua casa, que está lá guardado, ninguém usa, você traz, que alguém está precisando. E nós, como igreja, vamos suprir. E neste domingo, dia 28, se prepare, igreja, que depois do culto vai ter mesa de comunhão para toda a igreja. Amém? Não é comida, tá? É só aquele lanchinho de comunhão. Então você vai trazer um pão de queijo, você vai trazer um bolo e nós vamos compartilhar. Nada vai ser vendido, nada vai ser com dinheiro pago, não. Quem não tem vai comer também. E quem tem vai abençoar quem não tem. Amém? E todo mundo vai comer. Então cada um vai trazer o seu lanchinho e compartilhar com o irmãozinho. Sim. Ah, vai sim. O João não divide contigo? Nesse dia ele vai aprender a compartilhar. Em nome de Jesus, tá bom? Vai começar aqui nesse lugar, Davi, um agir de Deus nos nossos corações, que a gente vai começar a compartilhar mais o nosso lanchinho. Ele vai querer, em nome de Jesus. Então tá, irmão. Tá bom, meu filho. Tá bom, meu filho. Então, que dia ficou, irmãos, a mesa compartilhada da igreja? Dia 20, após o culto, todo mundo compartilhando o pão. Amém? Amém? Tem tanta coisa aí, mas o mais especial e importante é sermos como a igreja de Atos. Perseverar na doutrina, na oração, na comunhão e no partir do pão. Amém? Para a glória de Cristo. Então, nós já estamos adiantados no tempo, os avisos já foram dados. Você vai entregar o seu dízimo e a sua oferta. E as crianças entregaram o dízimo e a oferta, já vão correndo receber as aulas hoje com as nossas professoras, a Micaele, a Paula e o pastor Eduardo. Amém? Glória a Deus, o pastor Eduardo já está ali, a Paula já está ali, a Micaele já vai correr para lá, para receber todos vocês. Então, eu convido você a ficar de pé. Por favor. Hoje o Davi começou a ler a Bíblia, irmãos. Ele está aprendendo a ler. Eu elogio, meu amor. Hoje ele começou a aprender, ele pediu uma Bíblia para o pai dele. Uma Bíblia dessa de adulto. E hoje ele sentou e começou a ler. Glória a Deus. Amém. Pegue o seu dízimo e a sua oferta. Vamos orar. Pai eterno, a tua palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai. E nós recebemos de ti, Senhor, a provisão. Nós recebemos do Senhor a semente para semear. Pedimos a Ti que o Senhor esteja liberando sobre todas as famílias desta igreja a provisão. Em nome de Jesus, que não falte alimento, que não falte a água, que não falte a vestimenta, que não falte condições para pagar as suas dívidas. Nós rogamos para aqueles que estão desempregados, tenham as portas de emprego abertas. Oramos pelos empresários, oramos pelos colaboradores, oramos, Senhor, por aqueles que estão procurando nesta semana uma saída, que o Senhor lhes dê a direção que abençoa, a riqueza que traz paz e que não traz dor. Em nome de Jesus, nós abençoamos todo o teu povo, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você pode depositar e as crianças podem sair para as suas salas para serem recepcionadas pelas suas professoras. O maternal a partir de 2 anos de idade e os juniores até os 12 anos de idade.
Podem sentar, meus irmãos. A graça e a paz, amada igreja de Jesus. E Júnior, cadê o Júnior? Ô Wagner, abaixa só um pouquinho o retorno lá, por favor. Que está um pouco alto. Acho que para a igreja está bom. Graça e a paz. Se estiver ouvindo bem, eu acho que esse aqui tá bom para mim. Pois. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo escuta aí? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo a Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Esse aqui é o 20, Wagner. Ainda está alto aqui. O retorno, tem 2 retornos aí, né? Retorno banda e esse. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Convido os irmãos a se colocarem de pé, só para eu saber o que vocês acharam o texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Podeis assentar. Glória a Deus. A carta de Paulo, irmãos, hoje eu vou fazer um teste aqui, tá? Que é pregar com computador. Nunca fiz isso. Se eu me atrapalhar um pouquinho. Foi uma igreja que Paulo passou 1 ano e meio para implantar essa igreja. Essa cidade, Corinto, ainda existe até hoje. Ela é situada, mas à época, né? Ela era situada e é até hoje na Grécia, próximo a Atenas. Era uma cidade portuária e era uma cidade que havia sido reconstruída há pouco tempo, depois de ter sido destruída pelos romanos. E ela estava em reconstrução, e por ser um porto, e por ser uma rota comercial, foi uma cidade que cresceu muito rápido. E nós sabemos que para plantarmos uma igreja, o evangelho, de uma cidade que está começando, é mais fácil do que numa cidade que já está enraizada com suas culturas, doutrinas. Mas Paulo não levava só isso em consideração, mas o direcionar do Espírito Santo de Deus. E na sua segunda viagem missionária, ele funda esta igreja. Mas a cidade era uma cidade que era envolta em promiscuidade, em pecado. Tinha um templo lá da deusa Afrodite e existiam prostitutas sexuais. E a idolatria também era muito forte, porque os gregos eram panteístas, assim como os romanos. E nesse culto a essas prostitutas, elas prestavam um culto se relacionando sexualmente com outros homens. E
não só durante o dia isso acontecia, como à noite elas desciam para o porto, para o cais, e se prostituíam com os marinheiros, com os viajantes, com a população daquela cidade. E Paulo está agora em Éfeso, e ele recebe notícias de uma irmã, já havia saído da cidade, de que está tendo um monte de problemas ali naquela cidade. Que está tendo um espírito sectário de divisão, uns dizendo eu sou de Paulo, outros dizendo eu sou de Apolo, outros dizendo eu sou de Cristo. E estava tendo essa divisão dentro da igreja, como se facções. Paulo sai, isso começa. Havia também uma relação incestuosa e eles estavam ali, tranquilos, está acontecendo, ninguém fazia nada. Processos, irmãos com problemas com outros, e ao invés de resolverem, eles levavam isso para litígio secular. Fornicação, dúvidas acerca do casamento, do divórcio, a ingestão de alimento oferecidos a ídolos. Paulo trata tudo isso. O uso do véu, que é por causa desse contexto cultural, desse contexto desse culto a Afrodite, que as mulheres que eram prostitutas no templo, elas raspavam sua cabeça. E aí imagina, irmãos, que não tinha a informação que nós temos hoje. Então, a notícia não chega num piscar de olhos como é hoje. E muitas pessoas chegavam ali e iam para a igreja agora, estabelecida, e viam mulheres lá de cabeça raspadas. Eles pensavam que é um templo também da Afrodite. E queriam fazer a promiscuidade que era feita lá no templo. Então, Paulo orienta para que, nesse contexto, se use o véu. Não é que a igreja precisa usar o véu, e tem até a igreja do véu, né? Que é a congregação cristã no Brasil. Mulher senta de um lado, o homem do outro. Mulher usa véu, o homem não pode usar calça. Ele se baseou nessa carta aqui aos Coríntios para fazer isso. Mas nós precisamos entender o contexto que foi escrito para que possamos entender o porquê foi. Então, é nesse contexto que Paulo escreve aos Coríntios, ele recebe as informações e ele responde. Ele acerca do que foi perguntado do casamento. Então é como que uma resposta. Ele recebe informações acerca dessa relação incestuosa, das dúvidas em relação ao casamento, e ele responde aos irmãos. Ele tira as dúvidas, ele orienta a igreja. Mas dentro do texto que nós lemos, o que Paulo está tratando é como a Grécia, que é, a partir da igreja, da cidade de Atenas, o berço da filosofia, daqueles pensadores que ficavam fazendo perguntas retóricas e trazendo discursos eloquentes, cheios de conhecimento humano, cheios de sabedoria humana. Aquilo estava entrando na igreja, sendo introduzido na igreja. E Paulo então escreve o texto que nós lemos, porque a integridade do evangelho estava sendo atacada em Coríntios. O evangelho se misturava com filosofia. Os coríntios queriam um evangelho híbrido, misturado com a sabedoria humana. Queriam um evangelho mais alguma coisa. Estamos vendo essa mesma tendência na igreja contemporânea. A tendência de querer o evangelho e alguma coisa a mais. A tendência de rejeitar a simplicidade e a pureza do evangelho de Cristo. Em Corinto, o evangelho estava ainda misturando as experiências pessoais com a religião, com o culto a Deus. De igual forma, hoje, infelizmente, no nosso século, as pessoas não se satisfazem apenas com o evangelho. Elas querem algo mais. Elas querem experiências que tocam o seu ego. Querem que a igreja imite o mundo para atrair as pessoas. Elas querem luzes, cores,
Se tem uma festa lá no mundo, a gente precisa trazer para cá. Vamos fazer o arraial com Cristo, o carnaval com Cristo, o sírio com Cristo. Não existe isso, irmãos. Mas isso não é algo contemporâneo. Isso já estava lá atrás, William. Já estavam trazendo para a igreja. Aquilo que dá certo lá no mundo, aquilo que é motivo de alegria para ele. Não, vamos trazer, que é para poder abarcar todo mundo. E Paulo confronta isso com este capítulo e com a carta do livro aos Coríntios. E essas atitudes desembocou no surgimento de alguns dessa mistura híbrida e fizeram com que as pessoas se apartassem da palavra de Deus. Essas experiências na carne, sem efeitos práticos, que não produzem uma mudança de vida, uma mudança interior, não transformava a vida da igreja. E a igreja estava vivendo em pecado, tendo sido instruída na palavra, mas agora não se incomodando mais com isso, aceitando a prática pecaminosa. Para se ter ideia, na ceia do Senhor, os ricos ficavam bêbados de tanto tomar vinho e os pobres com fome. E Paulo questiona isso, está errado. Isto não é o Evangelho. Isto não é o poder de Deus. Em Corinto, o Evangelho estava misturado ao pragmatismo. Hoje também temos essa mistura do Evangelho com o pragmatismo. O que é o pragmatismo, irmãos? É aquilo que dá certo. A pergunta não é se é certo, mas dá certo, funciona. Se isso atrai pessoas, isso dá resultado financeiro, é esse discurso que as pessoas querem ouvir. É uma cadeirinha aqui com um fundo escuro, aquela música suave no fundo e falando mensagens que amassageiam o ego, que diz que você pode, que você tem sucesso, que você vai conseguir, que não tem nada impossível para você, que Deus te deu uma chave, você abre qualquer porta, usando verdades para distorcer o Evangelho, usando verdades eternas para alterar o Evangelho de Cristo. Mas isso é bom, isso é agradável. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Estava florescendo um cristianismo de mercado. E assim nós temos a nossa igreja hoje. O Evangelho está se transformando em um produto de lucro. As igrejas estão agindo como empresas que fazem de tudo para agradar a freguesia. Que fazem de tudo para agradar a freguesia. Os púlpitos estão oferecendo o Evangelho ao gosto do freguês, como se o Evangelho fosse um produto que se colocasse na prateleira e cada um escolhe o que quer. Não é assim, irmãos. Tem igreja para tudo aí. Tem igreja para todos os gostos. E aí, eu não estou aqui dizendo que nossa igreja é a que é a detentora da verdade, mas eu estou dizendo que nós devemos caminhar conforme o que a palavra diz. Nós devemos caminhar não é conforme as regras ditas pela sociedade, porque isso aí muda todo o tempo. Aquilo que há 50 anos atrás era motivo de escândalo, hoje é de alegria e de regozijo. Aquilo que há alguns anos atrás era motivo de vergonha, a sociedade mudou, não é mais. Já não é mais, já é aceito, já é louvável. Hoje, as pessoas que são enaltecidas na televisão e na internet como pessoas fortes, corajosas, são os que se declaram de outro sexo. As pessoas que recebem holofote são aquelas que estão totalmente contrárias ao que era, para dizer no mínimo, vergonhoso há alguns anos atrás. Então, a sociedade muda, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A sociedade muda, mas a palavra do Senhor jamais será alterada. A sociedade pode mudar, hoje é, amanhã não é, mas o nosso Deus não muda, não tem sombra e nem variação de mudança. Eu fui comprar uma Bíblia, agora, na última sexta-feira, está aqui ela.
Irmãos, eu já tinha ido em outra livraria e eu não achei essa Bíblia. Essa Bíblia aqui, a Emily falava acerca de traduções bíblicas, porque tem traduções para todo gosto também, irmãos. E eu fui numa livraria e disse, eu quero uma Bíblia Almeida, revista e atualizada, que é a ARA, essa aqui, minha aqui. Depois da King James, é a versão mais próxima dos originais, a King James versão, não é a King James atualizada. E a Bíblia é mais comum nas igrejas, juntamente com a Almeida, revista e corrigida. ARC, lembra do ARA e ARC? A ARA é melhor. Melhor, assim, no sentido de uma linguagem pouco mais atual, sem alterar o significado da Bíblia. E eu fui em uma livraria e não achei a Bíblia. Não tinha. Tinha todas as versões lá. Capas infinitas de Bíblia. Mas não tinha essa Bíblia que é a Bíblia mais antiga. E eu fui em uma outra e a mulher me mostrou várias Bíblias. Disse, não é essa que eu quero assim. Aí eu sei que até que ela me levou num cantinho lá e tinha umas 3 ou 4, eu consegui achar esta daqui. E eu fui na prateleira de livros e eu, olhando os livros, era só livro de autoajuda, era só livro de maneiras disso, formas daquilo. Eram livros escritos para enaltecer o seu ego, não para transformar a sua vida. E eu procurei e não vi nada assim, desculpe, irmãos, que edificasse. E eu fui lá nas Bíblias e eu disse, querida, é isso aqui que vende, né? Bíblia não sei do que, Bíblia não sei daquilo. Eu digo, vem cá, o conteúdo é diferente. Bíblia não sei das jovens, extreme, não sei da onde, do adulto. Eu disse, é diferente o conteúdo? Ela disse, não, mas essas aqui que vende. Não soube nem explicar. Nós precisamos nos preocuparmos com a verdade do Evangelho. E para corrigir esse problema, Paulo expõe nesse capítulo os fundamentos básicos da mensagem do Evangelho. Ele levanta 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do Evangelho. O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. É a primeira coluna do Evangelho. Repita comigo, meu irmão, para não esquecer isso. O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. O Evangelho é parte do plano eterno de Deus. O Evangelho é parte do plano eterno de Deus. E é revelado pelo Espírito Santo de Deus, por intermédio da palavra. Da palavra, o Espírito de Deus revela Cristo Jesus através da palavra. Não há nova revelação, não há profeta maior que sabe algo novo, que não foi revelado. Mensagem diferente que devemos aceitá-lo é pela palavra de Deus. Esta palavra que deve estar em nossos corações e conduzir nossas vidas. É a palavra de Deus que transforma nossas vidas verdadeiramente. É esta palavra, pelo Espírito Santo, que produz a transformação no homem. E nós vemos que Paulo relembra grandes verdades à igreja de Corinto. Glória a Deus. Paulo fala nesses textos do plano de Deus para a vida do homem. E ele relembra algumas verdades aqui do livro de Coríntios. Em primeiro lugar, relembra acerca do conteúdo do Evangelho. Diz o apóstolo, porque decidi em nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz aponta para a justiça e para o amor de Deus. O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo.
A morte de Cristo não é uma doutrina periférica do cristianismo, que deve ser anunciada de vez em quando, de ano em ano, mas sua própria essência. A cruz não é um puxadinho do Evangelho, é o núcleo, é o centro, é a essência do Evangelho de Cristo. A morte substitutiva de Cristo Jesus é o ponto central e culminante do Evangelho. Não há outro Evangelho a ser pregado a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia, glória a Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. E o interessante é que Paulo não está pregando Cristo, apresentando-o como um homem perfeito, ou um ilustre mestre da religião, ou mesmo como um supremo exemplo da espiritualidade. Antes, Paulo está pregando Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo está anunciando a morte de Cristo. Todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio Evangelho. A mesma cruz que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, era o conteúdo da pregação de Paulo. Paulo se gloriava daquilo que os judeus e gregos se envergonhavam. Cristo Jesus e este crucificado. Esta é a mensagem do Evangelho, é onde nós precisamos colocar a nossa fé. Cristo Jesus e este crucificado. Paulo escandaliza a cidade de Corinto ao dizer que é no Cristo crucificado que se encarna a verdadeira sabedoria de Deus. Para Paulo, o Evangelho é absolutamente cristocêntrico. Como nós estamos hoje precisando ouvir essa verdade. Isso não tem sido anunciado nas igrejas. Cristo é o centro do Evangelho. A maioria dos programas evangélicos que circulam na mídia estão perdendo a centralidade da cruz, estão focando no homem, dizendo você é o centro, porém isso não é verdade. Cristo morreu para nos reconciliar com Deus, e sobre essa morte é fundamentada a igreja, sobre Cristo e sua morte é que somos sustentados e reconciliados com o Pai. Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, relembra a sua dedicação exclusiva no Evangelho, versículo 1, 2 e 4. Paulo relembra aos coríntios em sua resolução de dedicar exclusivamente ao Evangelho. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, Paulo está mostrando que ele não foi a Corinto criar um fã-clube. Ele não foi a Corinto como um filósofo para apresentar mais uma ideia. Ele foi a Corinto para glorificar a Deus pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo é categórico quando toma uma firme decisão em Corinto, porque decidi nada saber entre vós. O versículo 2 aqui do texto que nós lemos. É como se Paulo dissesse, eu tomei uma decisão e não vou tratar de outra matéria, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Cristo Jesus e este justificado. Porque essa dedicação de Paulo pelo Evangelho, porque ele entendia, irmãos, eu não preciso de um discurso filosófico, eu não sou mais um dos filósofos que vocês estão ouvindo ou querendo introduzir na igreja, porque naquela época eles iam para as praças para ouvirem os filósofos, e eles ficavam lá discursando, como que competindo, quem falava mais bonito, quem tinha a maior retórica. Por isso alguns diziam, eu sou do Platão, eu sou do fulano, eu sou do Beltrano, porque eles se identificavam mais com aquele discurso. E isso vem para a igreja, e eles dizem, eu sou de Apolo,
eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, e não pode haver essa divisão. Nós não podemos estar em uma igreja, ir para uma igreja porque lá o pregador fala bem. Nós temos que ir para a igreja porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ir para a igreja para ouvir Cristo e este crucificado. Nós precisamos ir para a igreja, não porque tem um pregador lá que ele é usado. Não, nós precisamos ir para ouvir a palavra, e essa palavra que transforma, essa palavra que muda nossas vidas, essa palavra que edifica, essa palavra que traz mudança. Paulo está dizendo, não adianta esses discursos vazios que não trazem transformação. Nós precisamos ouvir de Cristo e este crucificado, porque só através dele há mudança de vida, só através de Cristo há transformação, só através de Cristo há salvação. Não há outro discurso. Paulo está dizendo, nada decidi saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Eu não fui, mas vós, quando diz aqui no versículo, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, versículo 1, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Não foi com persuasão, não foi com discurso macio, não foi com linguagem de sabedoria humana, mas com poder que produz transformação, com poder que transforma a vida do homem, com poder que traz frutos, que traz mudança de direção, de atitude. Cuidado com o que você está ouvindo, irmão. Se amassageia o seu ego e não produz a verdadeira mudança, está errado. Isto não é evangelho. É isto que estava acontecendo em Corinto. Eles estavam trazendo o mundo para dentro da igreja. A igreja estava sendo contaminada. Eles tinham dons, eles falavam em línguas. Eles estavam convivendo com o pecado, e isto não era motivo de repulsa, de repúdio. E a cidade de Corinto, como disse, era aquela cidade imoral, devassa. E Paulo se surpreende quando ele diz, olha, eu tenho ouvido que está havendo entre vós imoralidade tal que nem no mundo tem. O negócio estava tão feio que o que estava se ouvindo dentro da igreja, nem aquilo que lhes disse no início, de toda aquela imoralidade, promiscuidade, do que era o culto a Deus, a Afrodite, do templo que lá tinha em Corinto, não se ouvia e estava dentro da igreja, que era o filho tendo relação com a mulher do pai. E Paulo disse, vocês estão achando isso normal? Estavam lá ouvindo esse discurso que alegrava, que trazia uma alegria momentânea, mas que não produzia transformação. E Paulo diz assim, o evangelho é a pregação de Cristo e este crucificado. Este é a centralidade do evangelho. Meus irmãos, vocês querem saber se uma igreja prega Jesus? Obviamente que nós não somos os detentores da palavra, da verdade. A verdade é a palavra de Deus. É se prega Cristo. É se fala sobre Cristo. Ou se você ouve um sermão do início ao fim, Cristo não é anunciado, Cristo não é glorificado. Ao chegar na igreja, as músicas são nada a ver. Não tem nada de Cristo Jesus. Não glorificam a Deus, não falam da obra de Cristo, não falam da morte de Cristo, da sua ressurreição, mas falam para o homem, você vai conseguir, eu vou. Isso não é evangelho. As igrejas continuam sendo contaminadas. Hoje, minha esposa me mandou uma reportagem da igreja da Lagoinha, falar o nome que é público, né? E ela tinha sido alugada, o templo, para aqueles coaches. E eles alugaram o templo, estão lá fazendo a palestra dele e no final cantaram
músicas seculares. J. Quest lá, o cantor, no templo ao Senhor. Meus irmãos, isso aí Deus não mudou. O altar dele é santo. A palavra dele é imutável. Não pode ser profanado o culto ao Senhor. O louvor não é para o homem, a adoração não é para o homem, mas para Cristo. Porque quando Paulo diz, porventura eu morri por vocês, porventura Apolo morreu, quem morreu foi Cristo, a obra é de Cristo, a glória é para Ele, a honra é para Ele. Nós não podemos nos gloriar, se nos gloriamos no Senhor. Este é o verdadeiro evangelho. Muitos pregadores engrandecem a si mesmos e os seus dons de tal maneira que lançam sombra sobre Jesus. Eu sou isso, eu aquilo, eu posso, venha que eu vou fazer. Eles falam tanto de si, vendem milagres, e Deus, Jesus, fica aqui como que alguém para realizar a vontade dele. Eu dou uma ordem e acontece, quando não é assim. Nós vemos pregadores dizendo, se eu ouço o nome de Deus, tu vai acontecer isso. Venha que você vai receber aquilo outro. Estão longe do verdadeiro evangelho. Nenhum nome deve ser dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome pode estar acima do nome de Cristo Jesus. Muitos pregadores engrandecem a si mesmos seus dons de tal forma que não podemos ver Cristo Jesus. Devemos nos gloriar apenas na morte de cruz. Por isso Paulo diz, quando fui ter convosco, ele diz aqui, fui em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. Não foi com soberba, não foi com sabedoria aqui humana. Ele não está falando que fui ter convosco porque eu estava fraquinho fisicamente, porque não estava comendo. Não, fui reconhecendo quem é Cristo, com temor, com tremor no coração. É assim que devemos conduzir a nossa vida, é assim que devemos andar, com temor, com tremor. Entendemos que devemos ser servos que glorificam a Deus, não somente na igreja, abrindo nossa boca, mas quando estamos no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que estejamos, no meio da nossa família, nossa vida deve servir para glorificar a Cristo. E quando reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor, nós andamos em temor e em tremor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em terceiro lugar, relembra-nos da sua maneira de pregar o Evangelho. Ele diz que a minha palavra não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria. Eu não quero que as pessoas creiam em Jesus, ou muito menos fiquem na igreja porque eu tenho uma linguagem persuasiva, aquela que cativa, e há muitos oradores assim. Há muitos pregadores que têm uma palavra doce, cativante, mas que não têm Cristo, que são vazias de Cristo. E nós devemos ter cuidado, porque esta palavra não produz transformação. Essa palavra não conduz para o céu. Agora eu não sei mais o que é pastor, o que é coach. Ninguém sabe mais a diferença, porque os pastores viraram coach. Os coach agora são pastor. E está uma mistura doida. Eu não sei quando estão pregando, quando estão dando palestra, quando estão motivando. E isso aí que está sendo anunciado. E Paulo diz, eu não fui com esse discurso de persuasão. Eu não utilizei de filosofia, e ele entendia, e não foi isso que lá em Atenas, quando ele chega, ele cita alguns filósofos da época, ele mostra conhecimento. Paulo
era alguém que estudava e conhecia a palavra de Deus, mas ele não utiliza disso, ele não está reprovando o estudo, tampouco a meditação na palavra, ele não está repreendendo isso. O que ele diz é que o discurso vazio não produz transformação, é que o discurso sem Cristo não produz mudança de vida, é que a pregação que não tem como centro Cristo Jesus e este crucificado não pode produzir a mudança que você e eu precisamos. O que Paulo está dizendo aqui é que não precisa estudar a Bíblia para pregar. Não, o que Paulo está dizendo, eu sei tudo isso, mas eu não fui ter com vocês com isso, porque isso é vazio. O Evangelho é Cristo e este crucificado. Cristo Jesus e este crucificado. Paulo ele não foi com soberba ou vanglória, mas com muita humildade, por entender a grandeza e a majestade da mensagem que ele estava pregando. Essa é a atitude que nós devemos ter. Temor. Sem o poder do Espírito não há transformação de vida. Só o Espírito Santo pode acender em nós uma mudança de vida. A minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de Espírito e poder. E qual é essa demonstração? Talvez nós entendamos isso como milagres extraordinários. Talvez nós entendamos que a demonstração do Espírito e de poder é algo sobrenatural, algo novo, algo que nunca aconteceu. É aqueles carros de som que ficam, venham para o culto tal, que você vai receber uma revelação nunca antes ouvida. Não existe isso, irmãos. Tudo que nós precisamos já foi revelado. O que nós precisamos é aplicar a palavra em nossos corações para que ela produza a verdadeira mudança. O que nós precisamos é andar na palavra de Deus, entendendo que Cristo é o centro e sua morte foi para me reconciliar com Deus. Isso é o centro do Evangelho e todas as outras coisas são consequências de uma vida com Cristo, não o fim em si mesmo, mas são secundários. Não a morte de Cristo é secundária, a morte é o centro, a morte é o poder de Deus para a salvação. Foi pela morte de Jesus que tivemos os nossos pecados apagados, foi pela morte de Cristo Jesus que nos reconciliamos com Deus, foi pela morte de Cristo Jesus que tivemos os nossos nomes escritos no livro da vida, foi pela morte de Jesus que tivemos as nossas vestes lavadas e nos achamos dignos de estarmos na presença do Senhor. Mas a palavra, no original, para demonstração, traz a ideia de apresentar uma prova legal diante de uma corte, diante de um tribunal. É a prova mais rigorosa. É qual era a prova legal e qual era essa prova legal que Paulo trazia, essa demonstração. Era apresentar vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Sua pregação não era uma peça de oratória que fazia com que as pessoas se arrupiassem ali momentaneamente e saíssem para suas casas e continuassem tendo a mesma vida, com discussão com esposa, em adultério, em fornicação, indo para o culto ao Senhor e para o culto da Afrodite, indo para o culto ao Senhor e se prostituindo com os manjares dos ídolos, indo para o culto ao Senhor e continuando a ter uma vida de pecado. Paulo diz, não, eu chego diante de vocês não é com esse discurso, mas é pela demonstração do poder do Espírito Santo, e esse poder apresenta diante de vocês vidas transformadas, verdadeiros milagres no céu. Paulo não estava preocupado em falar bonito, mas em mostrar o resultado do Evangelho. Paulo disse aos coríntios, meus irmãos, quando eu cheguei até vocês, eu não quis ser um filósofo ou um orador.
Antes eu resolvi anunciar o evangelho que transforma vidas, que transforma casamentos, que transforma relacionamentos, que transforma a sua história, que muda o seu futuro. Eu quis pregar uma mensagem que realiza uma mudança verdadeira, uma mudança prática, não um discurso vazio, mas um discurso poderoso, porque ele vem pelo Espírito Santo de Deus, transformando vidas, reconciliando-nos com Deus. Cristo Jesus e este crucificado. Cristo Jesus e este crucificado. A morte não foi um acidente, a morte foi um plano eterno de Deus para nos salvar. Glória a Deus. Este é o evangelho que precisamos. Não o evangelho da sabedoria humana, mas o evangelho da simplicidade, da pureza e do poder do Espírito Santo. Quem transforma o coração do homem não é a beleza do discurso humano, mas o poder do Espírito Santo de Deus. Paulo não está desencorajando-nos para pregarmos sem esse poder ou sem sabedoria, mas enfatizando que os holofotes devem estar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Toda a glória é para Cristo. Nós andamos aqui e vemos outdoor com imagens de pastor. Nós recebemos mensagens patrocinadas nas redes sociais de pastores, enaltecendo as suas imagens, vendendo pulseira para ir receber o evangelho, vendendo as indulgências que eram vendidas lá atrás. Não mudou, irmão. Só vai aí até hoje. Por isso, a carta de Paulo a Corinto é atual até hoje, mas enfatizando que o foco é Cristo. O foco é Cristo. Sem Cristo não há evangelho. Sem Cristo não há vida com Deus. Sem Cristo não há salvação. Não há mudança de vida sem Cristo Jesus. Paulo deixa claro o propósito de pregar o evangelho, para o qual ele pregava o evangelho, para que a nossa fé, no versículo 5, ele diz, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé não está e não pode estar vinculada ao pregador tal ou X, à igreja tal ou Y, mas a nossa fé deve estar fundamentada em Cristo Jesus, porque se a nossa fé está fundamentada no irmão que vai comigo para a igreja, no pregador que está vivo hoje e morre amanhã, na igreja que hoje existe, amanhã vai deixar de existir, nossa fé é vazia e vã. Nós precisamos estar fundamentados em Cristo Jesus, para que a nossa fé não seja vazia, ela precisa estar fundamentada em Cristo, não em sabedoria humana, mas no poder de Deus, que transforma, que muda, que restaura e que salva o homem. Glória a Deus. Cristo Jesus e este crucificado. Ninguém aqui é de Paulo, de Apolo ou de quem quer que seja. Nós somos de Cristo Jesus. E se amanhã nós estivermos nessa cidade e não pudermos vir congregar, nós estaremos servindo Cristo Jesus, porque nós somos discípulos dele, porque ele transformou a nossa vida. E qual foi a sua morte? E para que foi a sua morte? Cristo morreu, irmãos. Porque quando o homem peca, ele perde o acesso a Deus. E assim como o homem pecou, o inocente deveria morrer. E Cristo Jesus se manifesta em carne. Ele não nasce de Maria, ele já existia desde a fundação do mundo. Por ele foram feitas todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez.
Tudo é por Cristo, para Cristo, através de Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo está desde o início. Cristo não foi criado, Ele sempre existiu. Ele é Deus, mas Ele se manifesta em carne. Ele passa pelas nossas provações, pelos nossos desejos. Ele vive como um homem, sendo Deus, sendo homem e sendo Deus. Se desfaz da sua glória, do seu senhorio, da sua majestade, para vir como um servo, e servo sofredor, e para morrer uma morte ultrajante, e morte de cruz, para sofrer a vergonha, o opróbrio, para pagar um preço não a Satanás, mas a exigência da santidade de Deus. Assim como o homem pecou e todos foram condenados, um deveria morrer santo, mas não tinha como ninguém ser santo, porque nós pecamos, como Davi diz no Salmo 51, em pecado fui gerado, em iniquidade fui concebido. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas Cristo vem, vive e morre de forma substitutiva, não porque pecou, mas por causa do meu pecado, do seu pecado. Ele se coloca no madeiro, naquela cruz, e morre no seu e no meu lugar. E agora não há mais separação entre nós e Deus. Quando olhamos para Jesus e entendemos que Ele morreu no nosso lugar, entendemos que precisamos dEle, nós recebemos dEle a sua justiça, porque Ele cumpriu a justiça de Deus, e essa justiça é imputada em nós. E quando chegarmos diante do tribunal de Deus, somos declarados justos, não pelo que fazemos, mas porque cremos naquele que fez, Cristo Jesus, e este crucificado, poder de Deus para a transformação e salvação do gentio, do grego, do judeu e de todo aquele que crer em Jesus. Cristo Jesus e esse crucificado. E olhar para a cruz, entender, eu sou pecador e merecia estar lá, mas Cristo morreu por mim, produz a verdadeira transformação. O Espírito Santo vai entrar na sua vida e vai transformar você. Aquele que pecava já não peca mais, antes ele vive conforme a palavra de Deus. Sozinho nós não podemos vencer o pecado, porque senão nós nos orgulharíamos e diríamos, eu venci. Mas para que não haja orgulho, e porque tudo é por Jesus e para Jesus, Ele nos enviou o seu Espírito Santo, que nos dá poder para vencer no dia mau, que nos capacita para resistirmos o pecado e vivermos santamente, de forma que toda a glória, toda a honra pertencem somente a Cristo Jesus. Cristo Jesus e este crucificado. Esse foi o discurso de Paulo à igreja. Está tudo errado, irmãos. Vocês estão querendo trazer a doutrina humana, estão querendo trazer os costumes do mundo para dentro da igreja. Não é assim hoje? Vamos fazer isso para trazer mais gente. Vamos fazer o arraial de Cristo. Não precisa fazer nada disso. O que precisa é anunciar Cristo e este crucificado. E aqueles que creem receberão perdão. E aqueles que creem terão o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que creem terão a vida transformada, não por um discurso eloquente, mas pelo Espírito, pelo poder de Deus. Terão a vida mudada, a história restaurada, terão uma nova história, terão um novo nome, terão agora um nome escrito no livro da vida e viverão eternamente com o Pai. Este é o Evangelho. Então não fique preocupado, porque na outra igreja lá a luz é preta e aqui não é, porque lá tem festa disso e aqui não tem. Se preocupe que Cristo está sendo anunciado e
Ele que morreu por você. Isto aqui não é uma prateleira para nós escolhermos o que queremos ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra, e é esta que transforma, que muda, que restaura. Foi isso que Paulo disse: Cristo Jesus, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana e no ensino o poder de Deus. É isso que transforma, irmãos. É a palavra de Deus. Ela que muda as nossas vidas. Não fique pensando em, se você quer ouvir um coach lá para você aprender do seu negócio, pode ir, irmão. Mas não fica pensando que isso aí muda a sua vida no sentido espiritual. Só Jesus pode fazer. Se você quer ouvir um coach, porque ele tem boas dicas lá que podem se aplicar ao seu negócio, pode ouvir. Mas isso não vai mudar a sua vida espiritual, tampouco o seu destino. Agora, se você quer ter sua vida restaurada, se você quer perder do seu coração esse sentimento de perca, de entender que está faltando algo, esse vazio, de saber que tem um fim chegando e só serão salvos aqueles que creem em Cristo Jesus. Se você quer ter essa certeza de vida eterna, creia no Evangelho de Cristo Jesus. Creia em Cristo e este crucificado. Se você quer ter o seu relacionamento restaurado, já tentou de tudo, não está conseguindo, peça que o Espírito Santo pode te ajudar. Se você quer ter uma vida santa e não está conseguindo, não vai ser com discursos eloquentes, tampouco com sabedoria humana, mas vai ser através da palavra de Deus. É isso que transforma, isso que muda. É esta palavra que restaura as nossas vidas. Se coloque de pé. Paulo mostra que a centralidade do Evangelho é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Não tem espaço para mim, irmãos. Não tem espaço para você. O centro do Evangelho é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o centro. Nós precisamos crer nisso. Se nós achamos que estamos vindo à igreja fazendo um favor a Deus, tem alguma coisa errada. Se nós estamos achando que vamos receber uma bênção maior porque saímos na chuva das nossas casas para estarmos no culto, está errado, irmãos. Nós estamos aqui porque não tem outro lugar melhor para estarmos. Porque aqui é a casa de Deus, onde se é anunciada a palavra. E essa palavra que nos vivifica, que transforma, que nos edifica, que nos fortalece e que faz com que tenhamos a nossa vida verdadeiramente mudada. Cristo Jesus e este crucificado. Cristo Jesus e este crucificado. Cristo morreu por você, morreu por mim. Morreu para nos reconciliar com Deus. Morreu para tirar o decreto de morte e condenação eterna. Morreu para que tivéssemos uma nova vida nele. Nele. E eu quero perguntar esta noite, se tem alguém aqui que não entregou sua vida a Jesus, que entendeu essa palavra, que entendeu que Cristo é o centro, e precisa entregar-se a Ele. Esse chamado é urgente. Ele é necessário. Ele não pode ser postergado. E quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão. Se você não fez essa confissão ainda, não tem certeza da sua salvação, mas entendeu a mensagem que Cristo morreu por você, levante sua mão, nós vamos orar por você. Que a Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. É com a boca que nós confessamos, com o coração nós cremos para a justiça. Mas nós precisamos confessar. Não existe crente oculto, não existe crente secreto, não existe crente não praticante.
existisse, irmãos. Nós cremos na morte de Cristo e andamos na sua palavra, porque o Evangelho nos transforma, nos muda, nos restaura. E se você já serve o Senhor, entenda, a morte de Cristo foi por você, para mudar a sua história, para ajudar no dia mau, para que a nossa fé não esteja apoiada em discurso humano, que quando vier a tribulação, por não estarmos firmes no que cremos, seremos abalados. Quando vier o dia mau, porque a nossa fé não está fundamentada na rocha que é Cristo Jesus, nós nos desviaremos. Nossa fé deve estar em Cristo. A sua morte foi suficiente e eficiente para tirar toda a culpa, todo o peso do coração. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Glória a Deus. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: Cristo Jesus e este crucificado. É dele que precisamos, irmãos. É de Jesus. Talvez você entrou aqui, precisava de uma bênção. Busque Jesus. E as outras coisas virão, seguirão, nos acompanharão para a glória dele. Senhor nosso Deus, Pai, nós cremos na Tua palavra, que é a verdade, que é poderosa, que transforma, que muda, que restaura, que pedimos que ela esteja guardada em nossos corações e que jamais nos desviemos dela. É o que te clamamos, em nome de Jesus. Vá na paz, cumprimente seu irmão, dê uma palavra de bênção a ele, dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe.